Olá, eu estou gravando esse vídeo a pedido de um amigo para comentar algo muito comum de ouvirmos por aí. Quem nunca ouviu a frase de que a verdade é algo que não existe? Ou senão que nós não podemos conhecer a verdade? Ou talvez a verdade é algo relativo, porque eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade e os outros têm a verdade deles. Pois bem, apesar dessa frase ser muito comum, muitas vezes dita por gente que estuda muito, ela é uma grande bobagem, não é? Porque, em primeiro lugar, se você pegar a própria frase que é dita, que é a primeira delas, né? Que a verdade não existe, nesse caso, você deve perguntar à pessoa: escuta, isso que você está me falando é verdade ou é mentira? Porque veja, se ela falar que é verdade, logo a verdade existe. Se ela falar que a verdade não existe é mentira, então a verdade existe. Ou seja, de qualquer forma, a verdade existe. Pois bem, mas para nós entendermos melhor qual é o problema aí, precisamos saber o que é verdade. E para isso nós devemos pegar a definição de verdade. Uma boa definição de verdade dada nesse livrinho aqui que é uma definição clássica da Idade Média. A verdade lógica é a adequação do intelecto às coisas. Ou seja, a verdade lógica, a verdade da qual nós estamos tratando no momento, é a adequação do intelecto às coisas. De um modo mais simples, é a identidade entre o nosso pensamento e a realidade sobre a qual estamos falando. Por exemplo, se eu falar a capa deste livro é vermelha, isso é vermelho para mim, tá? Se eu falar a capa deste livro é vermelha, há uma adequação entre o que eu pensei, que eu falei, né? E a capa do livro, ela é vermelha. Isso é verdade. Já se eu pegar e falar isto é uma bola de futebol, isso não é verdade. Aliás, quando não é verdade, é uma falsidade, é uma inverdade, uma mentira, mais simplesmente. E isso não é algo novo, né? Algo que só na Idade Média descobriram, né? Se nós formos a Aristóteles, na Metafísica, no livro 5º, capítulo 29, Aristóteles fala que falso significa aquilo que é falso como uma coisa, porque não é ou não pode ser substancializado. Então, traduzindo, falso é aquilo que não é. O que ele quer dizer aí? Que falso é, uma coisa é falsa, uma frase é falsa, quando ela diz respeito a algo que não é na realidade. Por exemplo, se eu pegasse o livro na mão e falasse que é uma bola de futebol, o livro não é uma bola de futebol, por isso é falso eu falar que ele é uma bola de futebol. Isso é verdade, certo? Verdade é a adequação do intelecto às coisas. Falsidade é a não adequação do intelecto às coisas. Agora, pressuposto a isso, está que o intelecto pode conhecer as coisas, não é? Apesar da filosofia moderna muitas vezes ter negado que nós podemos conhecer as coisas, como Kant principalmente fez, isso é algo que vai totalmente contra o bom senso. E o bom senso, já disse um bom filósofo francês, o bom senso é de certa forma o juiz da filosofia. Ninguém vive de forma alguma com base nessa crença. Imagine, por exemplo, se você crê que você não conhece, você é incapaz de conhecer o mundo externo, para que você olharia para os dois lados antes de atravessar uma rua, né? Se eu não posso conhecer o mundo externo, eu não posso conhecer se está vindo ou não um carro, né? Então isso é algo muito bonito para um professor de filosofia falar na sala de aula, mas é algo que ninguém usa na prática, porque é estúpido. Ninguém acredita numa coisa dessas de verdade. Inclusive o próprio professor que ensina esse tipo de coisa, se ele recebeu o salário num valor diferente do que foi o combinado no contrato dele, ele irá reclamar. Ele não irá dizer:
bom, eu não posso conhecer o mundo externo, como é que eu vou ter certeza se esse é o dinheiro que eu recebi ou não? Tampouco ele vai dizer, bom, a verdade é relativa. Veja, para mim o salário pode ser esse, para o meu chefe pode ser menor, por isso que eu recebi isso. Ninguém vive conforme esses pensamentos, certo? Então primeiro eu expliquei o que é verdade. Agora, por qual motivo está errado você dizer que a verdade é relativa, sendo que certas coisas variam tanto de cultura para cultura? A questão é que a verdade é independente da cultura. Verdades não são coisas que dependem do tempo ou do espaço onde elas são ditas, né? Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4 é uma verdade que é verdade aqui, foi verdade 1000 anos atrás, vai ser verdade para sempre. É verdade aqui, é verdade no Japão, é verdade onde for. Então, o fato de hábitos pessoais variarem de cultura para cultura não implica que não exista verdade. O fato de gostos pessoais variarem não implica que não existe verdade. Não há nenhuma relação entre essas coisas. Inclusive, até porque se falar na cultura tal, as pessoas fazem tal coisa, isto é uma verdade. Não é? E isto não significa que na outra cultura não possa ser diferente. Acontece que hoje em dia as pessoas não mais parece que, não sei se não querem entender ou se fingem que não entendem o fato de que você perceber que há variação na realidade do mundo, que as coisas mudam, não significa que você não consegue conhecê-las. O fato de que existe mudança não implica de que não possa existir permanência, até porque quando as coisas mudam, algo tem que permanecer, não é? Quando uma pessoa envelhece, alguma coisa permanece, é porque continua sendo a mesma pessoa. Esse é um problema que já foi resolvido há milênios atrás, por Aristóteles. Por isso, para quem fala que verdade não existe, ou que verdade é relativa, ou qualquer uma dessas bobagens, eu sugeriria de coração, vamos deixar um pouco de lado a filosofia moderna, vamos voltar aos gregos e aos medievais. Obrigado.